Se você é daqueles que tem dúvidas em relação à eficiência das vacinas contra a Covid-19, assista comigo esse vídeo. Vamos começar com uma imagem muito interessante. Este é o gráfico do número de mortos da gripe espanhola entre 1918 e 1919 na Grã-Bretanha. Agora veja que curioso. Este é o gráfico do número de mortos da Covid no Brasil. Compare as curvas. Veja as semelhanças. Com um detalhe muito importante, aqui na gripe espanhola não havia vacina. Então, você ficou com a pulga atrás da orelha quando viu isso? Vem comigo. 34 milhões de casos confirmados, 33 milhões de casos recuperados, 682 mil óbitos confirmados, 519 milhões de vacinas aplicadas. Nós temos dados suficientes hoje para podermos entender se essas vacinas funcionaram ou não. E você não precisa ser médico, virologista, cientista para entender isso. Você precisa ter o segundo grau e um raciocínio lógico mínimo. Entender um pouquinho de gráfico, eixos XY, né, tempo e quantidade. Eu sei que tem muita gente que acreditou que as vacinas funcionaram, que ainda acreditam nelas, mas eu vou dizer para vocês com certeza que elas não funcionaram e eu vou mostrar isso para vocês. Em primeiro lugar, nós temos que ter bem compreendido duas premissas. A primeira é o conceito de letalidade. Vamos ver aqui. Letalidade é uma medida da gravidade da doença. Divide-se o número de óbitos de determinada doença pelo número de casos da mesma doença. Ou seja, se tivermos 1000 pessoas infectadas, efetivamente doentes, confirmados, e 100 morrerem, a taxa de letalidade será 10%. Correto? Agora nós temos que pegar esse conceito, essa premissa, esse conceito de letalidade, e entender junto com o que foi passado para a gente pelos fabricantes das vacinas. O que eles disseram? Você vai tomar a vacina, pode ser que você pegue a doença, não vai impedir você de pegar, mas se você pegar, você vai ter uma doença mais branda e muito provavelmente não vai vir a óbito. Alguns fabricantes chegaram a dizer até 100% depois da segunda dose. Se 20, 30, 40% da população já estiver vacinada, isso vai incidir diretamente na taxa de letalidade, porque aqueles que estão vacinados não vão morrer, ok? Então a taxa de letalidade é um percentual, vai ter que cair abruptamente a partir de um grande percentual de vacinados na população. Eu fui diretamente no site do governo, Coronavírus Brasil, covid.saude.gov.br. E aqui no cantinho da direita, arquivo CSV. Peguei o arquivo, joguei na planilha de Excel, apliquei a fórmula para calcular a letalidade, né, no decorrer do tempo e usei esses dados para montar um gráfico comparativo. Nós vamos ver em seguida por que, então, que essas vacinas não funcionaram. Bom, a gente vai enxergar isso nos gráficos, tá? Bem, analisando o gráfico, então. Esse aqui é o gráfico do número de mortos, primeira, segunda, terceira onda, 2020, 2021, 2022. Esse é o gráfico da taxa de letalidade, um recorte de 2 anos. Aqui a gente pode perceber que a taxa de letalidade foi alta no início, porque não se sabia qual era a doença, os médicos não tinham ideia do que fazer, os hospitais não estavam preparados, etc, etc. A partir da hora que os protocolos foram estabelecidos e essa estrutura de saúde foi sendo organizada, vocês podem perceber que a taxa de letalidade desaba, né? E aí vem para um patamar de 2,5, 2,4 e vem caindo, mas mantendo mais ou menos na faixa de 2 pouquinho aqui. Atravessa 2020 inteiro. E só lembrando de uma coisa, vocês podem perceber que aqui a taxa, o número de mortos começa a cair. E hoje tem muita gente dizendo, porque as vacinas funcionaram, porque depois das vacinas começou a cair o número de mortos. Esse argumento não procede, porque aqui caiu e não tinha vacina, ok? Então não caia nessa onda aí. Vamos à letalidade aqui. Essa letalidade atravessou baixa, em torno de 2 e pouquinho. Quando chegamos em 2021, abril, ela dá um pulo para 4 e pouco, porque há um pequeno colapso do sistema de saúde. Você pode ver que o número de mortes aumentou muito, então a taxa de letalidade respondeu aqui a essa crise, né? A esse ponto aqui, máximo de 2021. Depois que começa a baixar o número de mortos, ela também volta ao patamar
um pouquinho acima, mas mais ou menos ali 2,5, 2,6, atravessa 2021 inteirinho, e só aqui no finalzinho, entre 2021 e 2022, ela desaba. Desaba e fica aqui na faixa de 0,5 e atravessa aqui até 17/6 de 2022, até onde foi feito o estudo. Mas isso não foi a vacina, isso foi a chegada da Omicron. Vocês podem pesquisar, ler nos jornais, nos sites e ver exatamente que esse período, finalzinho do ano de 2021 para 2022, chegou a cepa da Omicron, e todos sabem, é notório, que é uma cepa muito menos letal. Ela é muito contagiosa, mas menos letal. Agora vamos somar a esse gráfico o gráfico da vacinação. Começa ali em janeiro, vem subindo, subindo, subindo. No dia 22 de agosto de 2021, 60% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose, sendo que desse 26% vacinada com a segunda dose. Depois, no dia 26 de setembro, 70% vacinados com a primeira dose, 42% já com a segunda dose. E percebam que a letalidade nem se mexe, ela não se abala. Ela continua na mesma faixa e já era para estar aqui embaixo, talvez em números menores do que esse aqui do finalzinho aqui, do início de 2022. E ela se mantém, né, e acaba caindo aqui no final. Essa é a prova de que a vacina não funcionou. Não adianta vir com outro argumento. A vacina tem que incidir diretamente na taxa de letalidade, como a gente trouxe as duas premissas lá atrás. É um raciocínio muito fácil de fazer. É isso aí, pessoal. Então, quem ainda tiver alguma dúvida, é só dar um pulo lá no site do governo, baixar o arquivo e fazer as contas, colocar no Excel, aplicar a fórmula e verificar o que eu falei para vocês. Eu espero que a gente não caia em outra roubada como essa, né? E tem que entender que do outro lado tem um interesse de $1 trilhão, que pode comprar muita coisa. Outras situações como essa podem vir aí para frente, e a gente tem que estar muito atento para a gente não repetir e não cair no mesmo erro. Valeu!